Ninguém me perguntava como faz para ser membro. A pergunta mais natural é quanto que é. E para mim um dos principais é viver o momento. Cara, uma noite cheia que eu às vezes estou no meu cantinho ali, eu olho, ninguém no celular, as pessoas olhando no olho, vivendo o momento. Isso é muito raro hoje. Uma das piores coisas que pode acontecer para um grande profissional, para um grande possível empreendedor, é achar um bom emprego. Para mim, para você começar um networking bem feito, é você estar interessado. Fala galera, começando agora mais um episódio da 10ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E como eu prometi pra vocês no primeiro episódio com o Riedo do G4, essa temporada a gente ia passar aqui e flutuar por vários episódios que de fato expandir a sua mente, a forma como você pensa em negócio. Um desafio que a gente tem, e eu falo com vocês disso desde a primeira temporada lá em 2021, é que antes de você se ver como um operador de cozinha, como um dono de delivery, você precisa se ver como um empresário, como um gestor que vai de fato entender como sua empresa é mais rentável e dura cada vez mais. E hoje eu acho que a gente vai falar muito sobre linhas de receita, né? Como que dentro de um restaurante você consegue ter diversas e as mais diferentes linhas de receita, e por isso tenho um grande prazer conseguir um espaço na agenda dele, não sei como, de receber aqui hoje Davi Politanski. Boa. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu de estar aqui. Acho que vai ser um papo bem interessante, falar realmente bastante sobre o projeto, esse projeto que eu criei, que é Fora da Caixa, a gente vai falar mais um pouco sobre ele, mas como que foi a expansão dele, né? Que não foi uma expansão física, mas foi uma expansão de receita e de linhas de receita. Legal, muito bom. Acho que a gente sempre começa com um padrão, de onde você veio, quem você é, mas antes de tudo, acho que vai deixar a galera muito curiosa. O que é hoje, acho que posso falar que é o maior case, o seu maior case, você tem dois, o que é hoje o Sweet Secrets? Boa. Assim, é difícil explicar de maneira super simples o Sweet Secrets, porque ele é mais de uma coisa só. A palavra que eu uso, uma palavra só, seria experiência, mas o Sweet Secrets ele é uma mistura de dois grandes conceitos principais, tá? Um deles ele é um bar secreto. Então é um bar escondido, ele não tem endereço na internet, ele não é permitido fotos dentro dele, então não tem a visualização das redes sociais. E a outro conceito, ele é exclusivo. Então secreto exclusivo, além de ser um bar secreto, né, um bar-restaurante, ele é só para membros. Então só quem faz parte do clube pode entrar. Então essa é a mistura desses dois conceitos que gera escassez, exclusividade, gera vários gatilhos, né, de marketing e de desejo que acabou levando o Sweet Secrets para onde ele está hoje. Legal, animal. Acho que já deixou aí uma pulga atrás da orelha pra galera e a gente vai explicar isso ao longo do nosso papo. Mas agora, dando 2 passos pra trás, Boa. Quem que é o Davi? Você tem uma trajetória incrível e eu acho que faz super a pena a gente explicar pra galera. Boa, vamos lá, começar lá atrás. Então, assim, eu sou de uma família de empreendedores, né? Tanto meu pai quanto minha mãe têm microempresas. Meu pai tem uma indústria de resina, minha mãe tem uma loja de roupa feminina e desde criança meu sonho era empreender. Então, eu tinha esse sonho de empreender. E tendo esse mindset empreendedor, eu fui fazer administração de empresas. Eu fiz administração de empresas no INSPER. Legal. Só que o IRBMEC, na época, né, que faz bastante tempo, mudou o nome para INSPER. E aí, o INSPER, ele leva muito para o mercado financeiro, mesmo a administração de empresas. Assim, os dois cursos são muito parecidos. Economia e administração de empresas lá dentro. E eu, como a grande maioria lá, eu comecei minha carreira no mercado financeiro. Em pouco tempo, cara, gostei muito, mas eu via que não era o começo da minha carreira. Não achei que era lá que eu tinha que começar. E vi uma oportunidade de ser headhunter para o mercado financeiro, entrar numa empresa inglesa que estava começando as operações do Brasil. E eu fui tocar a área do mercado financeiro dentro dessa empresa. E aí o objetivo era bem legal, quase uma startup. Porque tinham 4 pessoas, cada um tocando meio que uma vertical. Eu era dono da vertical mercado financeiro. Então eu era um jovem lá de 23 anos. Contratando, diretoria se leva. Então foi um desafio super interessante, porque não era só contratar. Eu tinha que conseguir os contratos para quem queria contratar e conseguir as pessoas para as vagas, né? Você fazia a captação, né? Até para dar um contexto para quem não tá familiarizado, Headhunter basicamente é isso, você fica caçando talentos a vir no mercado e casa com as oportunidades. Isso. Então assim, a empresa Headhunting, ela tem os dois braços, né? Ela tem que achar a oportunidade, porque assim, quem está buscando um C-Level, ele não vai a mercado e vai buscando normalmente. Ele busca empresas especialistas. Ele não vai colocar na Cato. Não vai colocar, exatamente, não vai colocar na Cato. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer é chegar nesse banco e falar, usa a minha consultoria. Né? Abre para mim para eu te mostrar o meu trabalho, os candidatos que eu tenho para te mostrar. Então, eu fazia esse lado e o outro lado, que era realmente achar os candidatos.
O trabalho era praticamente reuniões. Eu passava o dia fazendo reuniões com pessoas do mercado. Porque sento com você, eu sou um headhunter, você está disposto a falar sobre sua carreira, o que você está buscando, ou se você está buscando alguém. Então, o meu trabalho era falar com 3, 4 pessoas de alto escalão do mercado financeiro para aprender com eles, né? Então, o grande desafio uma parte boa é quase todo mundo abre as portas para um headhunter, né? Mesmo se você não está buscando, mesmo se você não tem uma vaga, é importante você conhecer essa pessoa, porque em algum momento você vai precisar, você tem esse relacionamento. Então, essa era a parte boa, todo mundo abre a porta. Mas a segunda parte é você lá, um jovem, 23, 24 anos, sentando com um cara de 50, 60 anos, com bagagem, né? Com muita bagagem, e você tentar gerar um valor lá para ele. Ele fala, não é tipo, vou ganhar um café de graça, um almoço de graça e vou estar lá no pipeline dele. Não. Como é que eu agrego valor para esse cara? O cara não sai de lá com a sensação de que perdeu tempo. Exatamente. Que só foi por ir mesmo e não faria de novo. Então, no começo, provavelmente, os primeiros eu não agreguei valor, mas aos poucos, nessas conversas você vai aprendendo muito e usando tudo que você aprendeu com essas reuniões que você fez para agregar valor para os outros. Porque você pergunta sobre o mercado para todo mundo, Sim. Chega um momento que você tem informação do mercado que a outra pessoa provavelmente não tem. Então, o meu trabalho era esse. Cara, sentava, na época tinha o Otávio Café, lá na Faria Lima, eu sentava no Otávio Café, tomava 2 cafés, né, com 2 pessoas diferentes, ia para o Haskell, almoçava com outra pessoa, mais um café lá do lado do Haskell, escritório, relatório, tudo. Isso praticamente todo dia durante um bom tempo. Então isso gera um networking, gera uma capacidade de relacionamento, de como lidar numa reunião. Então eu ganhei uma expertise de 2, né? Essa questão de networking em reunião, né? Como agregar valor numa reunião, mas ao mesmo tempo a outra coisa que eu fazia no escritório era entrevistar pessoas. Então eu ganhei um expertise de saber lidar com o processo seletivo. E um ponto você considera que esses C-levels que você entrevistava, no final do dia, eles estavam dando uma mentoria para você ali? Na conversa, muito. Assim, como eu falei, eu sempre tentava agregar valor para eles, porque tem que ser de 2 lados, mas eu acabava aprendendo muito com todos. Na entrevista também, é o que eu falei, mas dos 2 lados, assim, pro bem e pro ruim, né? Você pegar um C-level que não sabe se comportar, quando esse cara não sabe se comportar, ele não sabe mesmo, né? É o pior tipo. Exatamente. Então, o C-level que sabe dá uma aula ali no processo seletivo. Então, aprendi muito. Legal. Né? Então, eu aprendi como é se comportar num processo seletivo, quais são as respostas, o que você tem que fazer ali para realmente agregar valor para o outro lado. E, porque mais ou menos 1 ano lá também, e aí depois de 1 ano eu falei, cara, não é o que eu quero da minha carreira, assim, pro longo prazo. Só que por ter aprendido tudo isso, o que eu pensei? Eu falei, cara, com esse skill que eu tenho hoje, eu consigo passar quase em todos os processos seletivos. Então eu vou parar nesse momento e falar, cara, o que eu quero realmente na minha carreira, na minha vida? O que eu gosto, o que eu quero fazer? Aí eu fiz algumas pesquisas, né? Melhores empresas para se trabalhar, os mercados estavam mais crescendo, os mercados que eu mais gostava, então eu sou apaixonado por tecnologia. E aí foram pouquíssimas empresas que acabaram lá no meu filtro. Uma delas foi o Google, então isso fazem quase 13 anos, 12 anos e meio. Uma delas foi o Google e também aprendendo muito com o processo seletivo, você tem que ter alguém para indicar. Sim. Muda completamente, qualquer processo seletivo alguém te indicar, multiplica muito o valor que você tem lá dentro. Mas multiplica muito a chance de conversão lá de um processo, de qualquer processo. E eu tinha uma amiga que trabalhava no Google, ela me indicou, passei pelo processo, assim, realmente os skills ajudaram, e aí eu passei, né? Então, isso foi em 2012. Então, em 2012 eu entro no Google como novos negócios de pequenas e médias empresas, e aí começou minha carreira no Google, onde estou lá até hoje, né, mais de 12 anos, e então eu comecei com pequenas e médias empresas, como novos negócios. Em pouco tempo bati recordes ali do Brasil, no primeiro trimestre, em 6, 7 meses bati o recorde da América Latina, pouco mais de 1 ano bati o recorde global, e aí foi depois de 2 anos mais ou menos, então eu comecei só Brasil, daí eu assumi a América Latina, depois eu assumi Portugal. Depois de 2 anos mais ou menos, eu tive uma das maiores oportunidades que eu tive na vida, que foi liderar um time global. Né? Do Google. Do Google, exatamente. Então, e com essa oportunidade veio a coisa que eu sou mais apaixonado. Então eu consegui juntar a minha paixão principal com o trabalho, que é viajar. Então comecei a viajar muito pelo Google para liderar essas áreas. Então eu morei em países como Singapura, Japão, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Nova York. Então assim, tive a oportunidade de morar em todos esses países a trabalho para ajudar, assim como eu tive um destaque muito bom em performance, ajudar todas essas áreas e regiões a multiplicar essa receita. Eu tinha visto que você morou nos 5 continentes, né? Morei nos 5 continentes. E aí, basicamente, só
pra galera ter noção. Você entrou no Google, um jovem pra caramba, Sim. teve os resultados, os caras olharam e falaram, cara, pera, isso aqui não é normal, vai pra lá e replica o que você tá fazendo. Exatamente. E assim, exatamente a mesma fórmula que eu usei para ser esse destaque no Google é o que eu uso como empreendedor. E não é o meu mindset do Google que me levou a empreender bem. É o meu mindset de empreendedor que me levou ao sucesso no Google. E aí, no longo prazo, depois de tanto tempo, eu empreender cara, se eu consigo, dentro do Google, inovar e gerar novas linhas de receita, eu preciso ter o meu próprio negócio para tentar fazer isso para mim também. E já era sua vontade, foi plantada a semente? Lá atrás, sempre esteve lá, né? Eu tenho até o meu primeiro diretor do Google, ele fala assim, uma das piores coisas que pode acontecer para um grande profissional, para um grande possível empreendedor, é achar um bom emprego, né? Porque um bom emprego te paga bem, te dá segurança, te dá várias coisas que vai te deixar na zona de conforto. Vai te deixar numa zona de conforto e longe, cada vez mais difícil você falar, cara, vou largar tudo para empreender, né? Então, essa frase aí sempre me pega. Então, tive essa oportunidade global, viajei bastante, e aí sempre que eu viajava, né, não ficava direto, eu voltava, ficava um tempo no Brasil, ia para o próximo país, e como minha paixão era viajar, sempre que eu estava em Singapura, eu viajava nos países em volta, no Japão a mesma coisa, na Europa eu viajava em volta, porque minha paixão era isso. E dentro desses países era sempre conhecer as melhores experiências, seja de gastronomia, mixologia, aventura, esporte. Então eu ia viajando e eu voltava para São Paulo e eu sentia que tinha uma necessidade em São Paulo que tinha lá fora. Eu sentia que sempre que eu ia para algum dos países, alguém me falava, cara, você está indo para Singapura, você tem que ir naquele restaurante. Aquele restaurante é o restaurante mais incrível que eu já fui na minha vida, é um lugar incrível, é por isso, você tem que ir. E eu sentia que São Paulo não tinha esse lugar. Tem uma deficiência, quando você precisava indicar para seus amigos que vinham de fora, você... E não, assim, muito mais que um amigo. A maneira que eu pensava, eu falava, cara, tá vindo, o mindset era, tá vindo o CEO do Google. Como que eu impressiono? Aonde eu levo o CEO do Google para ser impressionado? Tá vindo o YouTube. Para onde eu levo o YouTube? Esse cara tá tranquilo, tá impressionado e viver uma experiência. E assim, a minha impressão é que esse lugar não existia em São Paulo e vários lugares que eu ia, eu falava, cara, esse lugar entrega tudo isso que eu tô falando, né? Em questão, é mixologia, é gastronomia, é experiência, é música, é arte, é uma mistura de coisas, cada um do seu jeito. E aí, eu fui tendo a ideia de ser a pessoa que vai criar aquilo, né? Só que muito por conta do Google, por tudo, a questão de tempo eu não conseguia. Então foi isso, fiquei um pouco mais de um ano como líder global, viajando bastante, voltei. Quando eu voltei, eu virei head de vendas da América Latina para o Google Maps. Legal. Né? Então aí, de novo... Monitorando a rua, o carrinho passando. Não, o Google Maps ele tem uma API, né? Então, inclusive, dá para falar bastante de delivery. Os nossos maiores clientes são os delivery. Porque usa todo o mapeamento, né? Todo o mapeamento. Então, cada vez que você pede um delivery, são provavelmente 12 APIs que você está chamando ali. Então, dá uns exemplos. Quando você começa a escrever e ele te dá uma sugestão para completar, chama autocomplete. É uma API do Google. Então, toda vez que ele te dá uma sugestão ali, está pagando para o Google. Para ele saber onde você está no mapa, chama geolocation. Então, você botar um ponto no mapa. Outra API que está chamando. Para ele saber quanto tempo vai demorar o delivery para chegar em você, em trânsito em tempo real, é o Directions com trânsito em tempo real. Tem uma outra API. Então, assim, para um delivery... Tudo isso plugado dentro dos apps. Exatamente. Então, assim, todos as empresas de delivery hoje grandes são, de forma, clientes do Google Maps, da API do Google Maps. Então, são clientes B2B. É fácil explicar aqui, porque acho que o público entende bem, mas o desafio é como inovar no Google Maps, né? Como... O de delivery é óbvio que o cara vai precisar, tem a necessidade do meu produto. Mas o do banco, por exemplo, como que ele usava? Cara, encontre sua agência. Era muito, assim, me pagava muito pouco. Então, o meu trabalho dentro desse produto era inovar. Era chegar com os tomadores de decisões dentro do banco e falar, cara, o que você faz? Você tem um controle quando o cara faz uma transação aqui e faz uma outra transação em 2 horas no Nordeste? Então, precisa cruzar isso. Você tem um controle, por exemplo, se alguém faz um cadastro, imagine você pegar uma foto de Street View ou um terreno baldio. Não é risco isso? Imagine alguém fez uma compra em algum lugar, normalmente vai aparecer um nome fantasia lá e call center. Imagina aparecer o nome real do lugar. Né? Você comprou uma padaria, vai estar lá, padaria do José. Eu tava lá de manhã, realmente eu sei que eu comprei. Não, mas vai estar lá tipo alto, alguma coisa. Você fala, cara, não comprei isso aqui.
Então, assim, são vários projetos diferentes que a gente tem que sentar com o cara e inovar. Então, o Google Maps é super interessante, porque assim, a gente tem um market share muito grande, né? Não tem tantos competidores, mas para você crescer é muito difícil, porque ele já está usando da maneira que ele quer usar, eu tenho que incentivar ele a criar um novo produto lá dentro para começar a usar. Já vem nativo no celular. Exatamente. Então, aí fiquei nessa área um pouco mais de 4 anos também. Então, foi 5 anos na primeira, 4 anos na segunda. E hoje eu sou head também da América Latina de vendas para o Google Workspace para mercados emergentes. Então, eu tenho um time que cobre México para baixo, que é responsável por crescer a base a base existente de clientes de Workspace. Workspace são os produtos de produtividade, né? Então, Gmail, Calendar, Drive, Meet, tudo isso. Hoje o Gemini for Workspace está lá dentro, então falamos muito sobre AI. Então, hoje no Google eu estou lá. Vamos parar, falar um pouco do Google, vamos já migrar? O que eu tô pensando aqui é que agora toda vez que eu abrir o meu navegador eu vou lembrar de você, porque são justamente as barras que estão fixadas, né? Drive, Gmail. São os produtos. Eu sou cliente, então tá boa. bom. Legal. Já valeu a vinda no podcast. Bom saber. Mas, cara, primeiro assim, é impressionante sua trajetória e eu acho que começa pela narrativa também, a forma que você conseguiu sintetizar isso nessa fala, que foi uma fala curta, sim, mas que trouxe sua bagagem, é bem legal. Mas o Google ele te deu muita bagagem também, então, para o mercado. Agora, você falou que o pior emprego para... Como que é a frase? Não, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, ele fala, uma pessoa genial, uma pessoa que tem muito potencial, é conseguir um bom emprego. Eu ia falar, o pior emprego para alguém genial é um bom emprego, né? E o Google de certa forma, um emprego incrível. Acho que o próprio nome Google te abriu portas e aí isso junto com o seu resultado, mais ainda. Com certeza. Por que empreender? Cara, assim, como eu falei, a semente estava lá, sempre esteve. Então era um sonho. Era um sonho meu, eu queria empreender, querendo ou não. Eu não tenho nenhum plano de sair do Google, nem curto nem médio prazo, mas é bom a gente estar pensando em outras coisas. E queria um filho também, então? Oi? Queria um filho ali também, então? Exatamente, praticamente um filho. O Sweet Secrets, cara, me dá tanto trabalho, provavelmente, quanto um filho. Mas é isso, assim, tinha um sonho. Tá. E eu queria muito empreender, minha família é empreendedora, era uma coisa que eu queria me comprovar, de ter um negócio meu, e fazer esse negócio dar certo, e queria que fosse uma coisa disruptiva. Não achei nunca que ia tomar a proporção que tem hoje, tá? Assim, desse tamanho, mas assim, realmente tomou, e fico feliz, lógico, com isso, mas era um sonho que eu queria realizar. Legal. E aí, a minha outra pergunta, eu acho que soa na cabeça de todo mundo que está assistindo, né? Você está numa empresa de tecnologia com uma liberdade geográfica gigante, muito digital, e aí você vai para um negócio que no final do dia vocês conseguiram fazer algo genial, mas quem olha de fora fala, cara, é uma operação de restaurante. Boa. Isso foi um trade-off que vocês falaram, cara, eu vou ter que me preocupar com a operação, vou ter que ficar lá. Como que foi isso e como que você olhou pro restaurante para estruturar? Você trouxe sócio, você tem outro sócio no Switch? Trouxe sócio que era do mercado food? Não, eu trouxe sócio que era do mercado de eventos, então que entendia muito já, assim, não é tanto no operacional, mas a minha visão, criando Sweet Secrets, é exatamente o que você falou, cara, por mais que eu goste de tudo, eu não sou especialista em nada. Mesmo se eu fosse já desse mercado, sempre tem especialistas mais focados. Então, para cada um dos pilares do Sweet Secrets, que eu falo, cada pessoa sai de casa por um motivo, né? Tem gente que sai por um bom drink e não tá nem aí pro resto. Cara, você dá um bom Negroni pro cara lá, fez a noite dele. Tem gente que vai pela comida, então, mesma coisa. O cara, você deu um bom nhoque ali, o cara fez a noite dele. Tem gente que tá lá pelo ambiente. Puta, a comida, a bebida tá mais ou menos, mas o cara tá impressionado, tá feliz. Tem gente que sai pela música. Então, o meu objetivo ali era maximizar todos. Para qualquer pessoa que entrasse lá, qualquer um que fosse dos motivos, ele fosse sair impressionado com uma boa experiência. Então, eu peguei consultorias, especialistas de cada um deles. Eu peguei um chefe Michelin, o Luiz Felipe Devay, foi meu consultor da gastronomia. Legal. Me ajudou a montar a cozinha, me ajudou a contratar a equipe, assinou meu cardápio. Mixologia, a mesma coisa. Estudei os melhores do mundo, achei o Aaron Dias, que é um peruano, passou 3 semanas no Brasil comigo, me ajudou a montar a estrutura, treinar a equipe, assinou meu cardápio de drinks autorais. Arquiteto, eu peguei o que eu achava que era o melhor do mercado, o cara que tinha os cases que eu achava mais incríveis de arquitetura, que é o Herbert do Office 134, o cara montou, assim, quando você for lá, isso cara, é chocante, a estrutura é chocante. E aí, música, arte, também tá tudo ali,
para poder entregar. E aí foi referência que eu tive de fora, que eu quis botar um Sweet Secrets, para entregar essa experiência completa. Então, acho que a primeira coisa foi isso, ter especialistas muito fortes em cada um deles, porque eu não sou esse cara. E a segunda coisa é gestão, né? É pessoas e treinamento para a pessoa que está lá tocando cada uma das áreas consiga entregar com excelência. Legal. A gente vai entrar em gestão, porque eu comentei com você, acho que dá para explorar muito a sua época de Headhunter. Eu vejo que no mercado, principalmente da alimentação, que é um mercado que vem passando por uma profissionalização, principalmente quando fala em delivery, as pessoas erram muito ainda em contratação, contratar de qualquer jeito, só põe para dentro para fazer teste. Mas, agora eu acho que eu vou ter que fazer aqui por partes o switch. Clube secreto. Qual que é o maior valor que você acredita que isso entregue? Porque... Legal. De fato, vocês conseguem... Quando vocês fundaram? 2020, 2021? 2021. Então, e de fato, eu não consegui ver até hoje, eu só vejo a foto quando tem talk. Exato. Boa. Assim, eu quis trazer esse conceito porque foi uma coisa que eu vi lá fora. E aqui, o que acontecia lá fora e por que eu quis trazer? Porque eu queria ter acesso e muitas vezes não conseguia. Isso era um absurdo, assim, não era eu era executivo do Guto, assim, mas não, era exclusivo para pessoas que faziam sentido para aquele clube. Eu estava num país novo, não tinha os acessos, eu achava isso formidável. Eu falava, cara... Como assim? Eu tenho um desejo de estar dentro do lugar. Você se frustrava tanto que você... Exatamente. Eu tenho o desejo de estar no lugar e eu não consigo. É um ambiente que quer ganhar dinheiro e está negando pessoas. Sim, eu achava isso realmente incrível, né? Criar o poder da exclusividade, o poder da escassez, que gera esse desejo, né? De, putz, como assim? Eu quero ir num lugar e não consigo. E eu sentia que São Paulo era um lugar que tinha que ter isso. São Paulo tem esse perfil de público, tem muita gente que faz sentido estar lá dentro, então para mim não fazia sentido São Paulo não ter. Então eu acho que a exclusividade e a escassez são ferramentas extremamente poderosas, né, como usadas da maneira correta. Então o nosso filtro é um clube focado em negócios, então a gente tem praticamente, você tem que ser indicado por um membro, sendo indicado por um membro você preenche um formulário. Esse formulário tem uma análise de um conselho e depois você passa por uma entrevista. Então, é essa a dificuldade. Por quê? A gente quer que todo mundo ali esteja em um mindset parecido, focado em negócios e com mesmos valores, onde quando você entra lá, sua guarda está extremamente baixa. Você está disposto a conversar de negócio com quem for lá e você sabe que algum filtro já foi feito. O seu ego ele tá alto e baixo ao mesmo tempo, né? Ele tá baixo porque você sabe que pode ter gente que pode te agregar tanto valor quanto você. Exatamente. E ao mesmo tempo tá alto porque você sabe que tá todo mundo alinhado. Exatamente. Então, assim, e o clube gera isso, né? Assim, você tem... praticamente vira uma comunidade, né? A pessoa tem orgulho de fazer parte. Quando o seu cliente tem orgulho de fazer parte, quando o seu cliente faz parte de uma comunidade, ele é seu embaixador. Então, o maior sonho de toda a marca é que quase todos os seus clientes são embaixadores. Então, assim, todo mundo que está lá dentro tem orgulho de estar lá dentro. Todo mundo que tem lá dentro, quando está fora, fala que é membro. Então, essa questão bem construída de exclusividade e comunidade, não é nem a exclusividade, é muito quem está lá dentro, sentir que faz parte, saber que realmente é exclusivo, quem está fora não vai entrar, ele se sente ainda mais... Ele tem o prazer, né? Ele gosta de fazer parte e ele vira um embaixador quando está fora. É isso que eu ia falar. Ele contribui com a receita da empresa e dos dois lados, porque ele também é um embaixador lá fora, ele vira um reference voice daquilo. Hoje, qual que é o formato que vocês usam de monetização para ser membro? Do clube? É. O clube, então, é uma anuidade. Parte da anuidade é consumível e o principal asset de ser membro é o acesso, né? Você pode entrar... você pode fazer reservas, tem a sessão concierge, só que você pode fazer reserva sem estar junto também. Tá? Então, para mim, esse é o principal asset. O segundo asset é parte do valor é consumível e, cara, a gente faz mais de 10 eventos no ano só para membros de altíssimo padrão, né? O último foi o que eu tinha te chamado, o último foi o assunto foi esportes. Então, a gente teve CEO da Fórmula 1, CEO da WSL, CEO da NFL, CEO da Sportbet falando sobre o assunto esportes. Então, a gente chama os membros, é um welcome, as pessoas vão se cumprimentando, conteúdo e depois networking, para os membros se relacionarem. Para você ter uma noção, o outro que a gente fez foi o founder do Waze, que vendeu para o Google. Animal. E o outro que a gente fez foi o founder da North Face, que foi o fundador e CEO durante 30 anos, hoje... Tudo isso são experiências para os membros? Só para os membros, isso. Caramba. Então, está dentro do valor do membership. Não, então, eu me ferrei que eu não fui. Então, eu sou apaixonado por Fórmula 1. Esse foi super legal. Nossa, o Chico, cara, fala muito bem, ele falou coisas super legais ali, foi super legal o conteúdo. Então, assim, o clube é isso. Então, você faz parte realmente no lugar que eu quero incentivar o seu conhecimento, o seu relacionamento, mas o principal
motivo que hoje meus novos membros fecham é para ele poder impressionar os clientes dele. Essa seria a minha próxima pergunta. Qual o maior valor que você vê que vocês captam aí ou melhor, que vocês entregam para o membro, né? Você falou de algumas entregas e aí acabou não citando, mas pela construção, você falou dos especialistas, creio que a parte do restaurante, da alimentação também seja incrível. O que você acha que você... Acha não, acho que vocês têm certeza ali que você fala, cara, esse é o valor. Ele vem, o valor percebido pode ser aquele, mas quando ele chega é por isso que ele fica. Eu acho que eu falei, tem algumas coisas que são super interessantes que agregam além do principal, que é esse que eu vou falar agora, mas o principal é esse. Cara, é um lugar... Imagina você é CEO da sua empresa e normalmente você está levando o seu cliente em restaurantes incríveis. No dia seguinte, ele volta com a esposa ou com os amigos lá. Imagina você leva esse cara num lugar que ele nem sabe que existe ou que ele não consegue entrar, você bota ele lá dentro, a experiência é incrível, a experiência de gastronomia, de mixologia, todos os drinks, as comidas têm storytelling, tem uma experiência, a noite é uma experiência, então você leva esse cara, você impressiona um cara que não é fácil de impressionar e no dia seguinte ele fala, não, vou voltar lá. Não vai. Precisa de você. Então, normalmente quando a gente fecha novos membros, o novo membro ele é muito presente, porque ele começa a levar todo mundo que ele quer agregar valor. E ele é fã, né? E ele é fã. Porque para ele virar, ele já tinha o desejo, ele teve a conquista de conseguir, porque a maioria não consegue, a maioria das pessoas que se inscrevem não conseguem. Então, ao conseguir, ele quer mostrar para o círculo dele, tanto de clientes, de parceiros, que ele faz parte, e ele quer dar essa experiência para alguém que não teve. A primeira vez é a melhor, né? Porque é a surpresa. O cara tá na adrenalina. Ele nem percebe tanta coisa, porque ele tá tão alucinado de estar ali, que ele nem percebe todos os sensoriais, exatamente. Né? E por isso que é legal também ter tanta coisa. É o que todo mundo fala, cara, não dá pra vir uma vez e entender tudo. Tem que vir algumas vezes pra olhar os detalhes. A recorrência. Boa. Recorrência. E isso pega mesmo, até contando um case, e aí depois a gente até pode falar que agora você é mentor G4 também. Boa. Lá atrás, em 2020, mais ou menos, quando começou o Gestão 4.0 na época, meu sonho era fazer, só que eu não tinha, primeiro, grana, e segundo, que tinha que faturar, acho que falavam que o faturamento tinha que ser 1 milhão mês, na época a gente faturava 350 mil. Graças a Deus, hoje a gente já passou desse 1 milhão faz tempo, mas na época, uma das coisas que eu falava, cara, a gente tem que bater 1 milhão no mês, era porque eu vou ser aprovado. Olha o nível, a áurea que criou. Agora eu imagino, dentro do modelo de negócio de vocês, que tem toda essa experiência embutida. Aí beleza, o clube é secreto. Qual que é a dificuldade, a resistência, mas também o valor em vocês não deixarem fotografar nada lá dentro? Boa, eu falo que são 3 pilares o não tirar foto, né? Por um lado, é muito desafiador, né? Porque eu tenho um lugar que lá dentro tudo é lindo, tudo é experiência, tudo investimos dinheiro para ser instagramável. E eu proíbo. Então, assim, é um desafio, mas a maneira que eu vejo me dá longevidade. Né? Porque você precisa ir para ver e estando lá você vai olhar com seus olhos e não com a tela. Mas os 3 pilares, né? O primeiro é mistério, que eu acabei de falar. Ninguém sabe como é lá dentro, se não foi. Então o mistério é um asset também importante para o projeto. Né? O segundo é privacidade. Então todo mundo que está lá dentro, você pode fazer uma grande reunião. Você está num lugar, você senta num café, tem 2 grandes CEOs conversando, você vai ser uma matéria, tem negociação rolando. Não sei se vai artista lá, jogador, cantor. Muito. Imagina esse perfil. O cara tem uma noite de paz. Ninguém... se você vai hoje, no mundo que a gente vive, você vai falar com algum artista, você não quer bater papo com ele. Você quer uma selfie. Não pode. Você quer atrevar a autoridade. Então, não pode. Então, esse cara, ele senta e ele é ele mesmo. É como se ele estivesse na sala dele. Porque hoje esse pessoal só consegue ficar meio que em casa. Então o Sweet Secrets é uma segunda casa para artista, atleta, ator, assim, essas figuras mais relevantes. Essa pessoa consegue ter uma noite normal lá. Então a privacidade, né, é o outro. E para mim um dos principais é viver o momento. Cara, uma noite cheia que eu às vezes estou no meu cantinho ali, eu olho, ninguém no celular, as pessoas olhando no olho, vivendo o momento. Isso é muito raro hoje. Minha esposa falou isso quando eu contei. Ontem à noite expliquei pra ela das gravações de hoje, aí eu falei, e aí ela falou, é um defeito meu, inclusive ela falou, cara, é um lugar que talvez eu conseguiria passar a janta inteira sem você mexer no celular. Mas é realmente isso, assim, já tive várias pessoas que vieram me agradecer no final, falei, cara, uma amiga tava com os 2 irmãos lá, uma empresária, e os 3 irmãos são os donos do negócio.
Falou, cara, fazia muito tempo que a gente não sentava, se divertia como se divertiu, se olhou no olho, conversou, lembrou de coisas. Porque é isso. Qual que é a questão, né? Você vê uma coisa incrível. Você pega o celular, você tira uma foto. Aí você vai postar no Instagram. Aí você tem que marcar tudo, tem que fazer o texto, aí alguém já comenta. Aí chega um WhatsApp. É o gatilho. Você não tem gatilho para tirar o celular do bolso, que é a foto normalmente, cara, você não tira. É muito difícil. Você vai, às vezes, lógico, olhar para checar uma mensagem, uma coisa, mas você não entra lá naquele mundo. Então, por mais que eu sou fã de tecnologia, eu vejo o valor dessas coisas. A loja, né? Então, é um bar secreto onde na frente tem uma loja de doces. Ela é feita... À frente eu conheço. Ela é extremamente lúdica para tirar essa vontade de falar, cara, eu fui, eu postei, eu tô aqui, eu tirei foto. Para lá, a hora que você passa do portal mágico, você tá, putz, realmente... A gente fala que é um portal para Nova York em 1930 e naquela época não tinha celular. Então, é o storytelling lá. Então, realmente... E achei um pouco indo para outra pergunta que você falou, como que não sai foto, né? Vocês tampam a tela mesmo, né? Sim, é um adesivo, tá? Então quando as pessoas entram, a gente põe um adesivo só na câmera de trás, mas a minha visão que nunca sai uma foto, não tem na internet, é o senso de comunidade que a gente criou. Segurança, né? Ele sabe que ele faz parte. Então assim, não é aquele eu sou ousado, eu consegui estragar. Até porque vocês filtram quem entra. Também. Então assim, todo mundo que tá lá é uma reserva de um membro. O membro, assim, se alguém tira foto e é a reserva do membro, eu não falo com o cara, eu falo com o membro. Então ele já avisa todo mundo, ele já fica. Se ele tá na reserva, ele é meu próprio guarda ali disso. Às vezes até tem um membro, ele viu alguém que começou a mexer o celular, ele já avisa alguém. Então, assim, a comunidade protege. Cultura, né? E a cultura que foi criada não é o cara que conseguiu tirar foto, é o cara legal. O cara que tá conseguindo tirar foto tá estragando um conceito que é legal. Então, assim, tem um negócio que foi investido lá, dá pra ver, tem uma cultura, tem uma experiência. Por que alguém vai estragar, né? Alguém vai ser o cara que estraga. Então, acho que é essa cultura que foi criada para tirar foto. Então, a gente bota o adesivo, na reserva a gente comunica, no storytelling da entrada a gente comunica. Essa que eu te falei, tá? Todo mundo que entra, escuta isso. A gente tem pessoas ali, atores que contam a história. Então, lá dentro acaba... lógico, a equipe está 100% atenta, olhando, porque às vezes é natural. Sim. O ser humano, o celular é natural. E tem um adesivo atrás, mais de uma vez eu vi alguém tirando o celular, ligando a câmera, tá preto, quebrou meu celular. O cara esqueceu. Porque assim, tá acontecendo uma coisa incrível lá, ele já tira o celular automático para filmar. E, nossa, tá com adesivo. Aí ele lembra, fala, é verdade, não guarda. pode. Então assim, mas é mais um natural do que tipo querendo quebrar uma regra. Tá, legal. Pô, isso é bom e faz sentido, porque na minha cabeça era o lugar de... eu não imaginava isso do Switch, mas quando eu pensava em tirar foto, eu associava ao lugar de todo mundo. Mas vocês fazem todo um filtro ali, tem um controle, então... Sim. A pessoa também não quer... Pior do que não ter acesso de certa forma, ser banida do acesso. Exatamente. Tá, animal. Cara, e aí, indo agora pra operação. Tá. Como que vocês controlam isso? Hoje você tem ali já um gerente, um head, olhando para a parte de cozinha, de restaurante, para garantir... Porque no final do dia, acho que as pessoas, elas vão lá por acesso, elas vão por conexão, por momento, mas elas consomem. Com certeza. E aí, se o produto também não estiver bem empacotado... Isso. Não, com certeza. Então, assim, hoje tem uma estrutura robusta. Então, hoje... Como a gente conversou no comecinho, né? Eu tenho várias linhas de receita. Então, eu tenho um CEO do projeto que olha todas as linhas de receita. Animal. Então, cada uma das linhas de receita tem também seu líder. Então, eu tenho o gerente de operação, eu tenho o chefe de cozinha, eu tenho o gerente de bar. Então, cada uma dessas pessoas reportam... Então, todos os líderes da operação responde para o gerente da operação, o gerente da operação responde para o CEO. Tem uma estrutura bem definida. Tem uma estrutura bem definida. E assim, dentro da minha estrutura de bar, eu tenho análise de dados, eu tenho um program manager. Então, eu trago um pouco de cultura Google, de algumas funções que não existem no AIB, pro Sweet Sequence, né? Hoje, lógico, eu comecei só com AIB, né? Então, eu trouxe a cultura Google para o AIB, hoje ela se expande para todas as outras linhas, mas eu sempre tive um cara de BI, desde o começo um cara de BI, que só analisa dados, gera relatório, gera report, gera insight. Isso acelera muito mais a assertividade? Muito. Dados não tem eu acho, né? Dados te ajuda a realmente ter informação. Sempre tive um Program Manager, que é uma pessoa que tenta juntar tudo isso que eu falei. Cara, o estoque tem que estar conectado com a cozinha. Então, assim, como que o Program Manager dentro da tecnologia é o cara que
conecta todas as áreas. Sim. Então, o Program Manager que eu coloquei no Suite Sequence é esse cara também, que ajuda a todas estarem alinhadas e integradas de maneira, seja com ferramentas, seja com reuniões, seja como for, mas esse cara é responsável por isso. Então, facilita muito. Então, hoje eu falo que a operação funciona. Hoje eu não vou... Não é um problema. Não é um problema. Hoje eu não vou no Suite Secrets e vejo se está funcionando ou não está funcionando. Porque eu tenho as pessoas certas nas suas funções para... Se não tiver uma coisa funcionando, tem a pessoa responsável para, na noite, cuidar. Lógico, como dono, você está sempre atento a alguns detalhes, você vai mandar no WhatsApp ali durante a noite, mas eu sei que funciona. Eu consigo, por exemplo, tirar férias e sei que não vai dar problema. O que eu olho é muito detalhe, né? Isso, aquilo que o cliente não vai ver, mas a gente vê. Mas a operação funciona sozinha, né? A minha visão de criar novas linhas de receita, você só pode criar a próxima quando a última que você criou está dessa maneira. Andando bem, gerando o que ela poderia gerar, aí você tira o foco dela. Não precisa de você. A ideia é essa. Você estando lá ajuda, mas não precisa de você. Você só consegue olhar para a próxima se a última está assim. Tem alguém tocando essa linha, ela funciona, tem todos os processos criados, preço, tudo, para você olhar para a próxima. Então, eu só consegui olhar para o meu clube, né? O meu clube começou a ser, não era uma linha de receita, era só convidados. A linha de receita era A e B. Era só A e B. Eu abri um bar e restaurante. Tá. Pelo que eu conheço da história, você convidou alguns membros, e acho que isso até para fomentar o perfil do público que vocês queriam, só que essa galera, no início, de fato, foram convidados. E aí eles consumiam e era uma linha de receita. É isso, aí veio o clube como uma segunda linha de receita. E aí, o que veio depois disso? Então, assim, começamos com A e B. E aí o clube veio por quê, né? É o dono na operação, o dono entendendo o que está acontecendo. Ninguém me perguntava como faz para ser membro. A pergunta mais natural é quanto que é. Ninguém fala como que é para virar. Quanto que é para virar, quanto custa. O cara tava... E eu falava que não, você tem que estar presente. Tinha algumas métricas, né? Eu usava o meu BI para os 100 membros iniciais foram convidados a gente abrir. Os próximos, eles foram convidados com um insight de dados. Frequência, ticket médio, número de pessoas que levava. Montou o ICP ali, né? Montei o ICP. E aí esse cara, do nada, o cara foi 6 vezes. Na 7ª ele sentava, tava com os amigos. Uma puta experiência, ele ganhava o membership. Cara, teve gente que chorou ali. Então, porque esse cara, ele já era membro, só não tinha o título, né? O cartão. Dourado, lindo. O cartão dourado. Então, assim, esse cara foi mérito. O primeiro foi o pré, né? Que a gente achou. O segundo foi o mérito, o cara que realmente estava lá, né? Tinha os dados e tinha a nossa análise, né? A equipe tinha que falar, não, um cara que respeita todo mundo. Então, os nossos valores e os dados. E aí, só que estando ali, a pergunta era sempre a mesma, quanto que é? Então eu vi um potencial ali e aí fui testar. Aí teve uma noite que alguém me falou quanto que é, eu falei, X. Falei, tá bom. Pagou na hora. Falei, caramba, quando alguém paga na hora, você fala, perdi dinheiro. E aí fui testando. Aí sempre que alguém me perguntava, eu falava, eu ia ajustando, literalmente assim. Aí eu falei, cara, não, agora eu acho que tá um valor bom, agora eu preciso começar a entregar mais, assim, hoje eu acho que eu já entrego mais valor que meu preço, mas eu quero entregar muito mais, né? Hoje eu estou criando vários produtos para os membros, né? Produto, eu digo, esse tipo de evento que eu entrego lá dentro, para depois reprecificar, né? Agora eu quero só dar um over delivery para quem já está lá dentro, para a gente sempre focar numa boa renovação, porque o cara comprou lá atrás por um preço barato, quando ele for renovar, vai estar muito melhor a entrega. Ele precisa ver valor nisso. Muito valor. Porque é isso, quando eu cobrei o primeiro cara, nem era um produto, não tinha. Você vai começando e dá aquele medo, né? Exato. Aquele frio de o cara falar, você tá louco, porque ia gerar uma frustração. Exatamente. Talvez pro segundo você não ofereceria. Exatamente. Então foi isso. Então essa foi a segunda linha de receita. Então comecei com a IB, depois virou membership. E aí a terceira foi também super natural. Deixa eu cortar você antes de entrar na terceira. Claro. E aí, cara, fica super à vontade, Davi. Se você falar, puta, isso muda, oscila, não faz sentido. Hoje tem um valor fixo? Hoje tem um valor fixo. Hoje a gente já tá desde dezembro. Foi o que eu falei, eu travei esse ano, eu quero agregar muito valor para depois reprecificar. Hoje custa 50 mil reais. Dos 50 mil reais, 12 são consumíveis. Legal. E aí tem muita entrega. Legal. Tem muita entrega. Você ganha coisa, cara, só esses eventos. Esse ano eu já fiz 5 eventos para os membros. Então, provavelmente vou entregar muito mais. Nem começou. Exatamente. E assim, teve carnaval aí no meio, né? Que não ajuda. Então, assim, a gente vai entregar muito evento legal, muita gente falando, assim. O legal do nosso networking é isso. A gente escolhe um assunto e a gente consegue colocar quem a gente quiser.
Então Legal. a gente falou esportes, olha a galera que a gente colocou para falar, né? E aí vamos para a próxima linha de receita que eu te cortei. Boa. Então a próxima linha de receita, de novo, estando presente lá dentro, cara, quem tá lá dentro são C-level, são donos de empresa. E o pessoal chegava para mim e falava, cara, eu quero fazer um evento aqui, quero trazer meus clientes, quero... E eu falava, cara, não dá, eu sou um clube, não tem como fazer isso. Só que daí chegou um amigo, né, ele foi diretor do Google, mas na época ele era VP da Globo, e chegou para mim e falou, cara, eu quero fazer meu aniversário. Eu falei, não, tranquilo, faz seu aniversário com as pessoas. Eu falei, não, a casa é grande. Não, eu quero a casa inteira. A casa inteira, assim, de 200 para mais pessoas. Aí eu falei, cara, não sei e tal, mas é amigo. Eu falei, cara, então é um cara que dá pra gente... Sim, flexibilizar. E eu sei quem é a pessoa, eu sei que os amigos deles faz parte do MySP, então não vou abrir as minhas portas pra É potencial. não só potencial, assim, não tava quebrando o meu conceito, né, das pessoas que eu quero que frequentem. Não um primo seu que não tem nada a ver com você e pediu pra trazer os amigos. Exato, então assim, fazia sentido no posicionamento. Aí, só que eu não sabia como fazer isso, né? Porque eu não era um espaço de evento, não sabia fazer. Só que tinha uma pessoa no meu comercial que era do mercado de eventos, né? O track record dela sempre foi de eventos. E eu falei, cara, fala com ele, conversa e tal. E ela me ligou, depois de um pouco tempo, falou, conversei com ele aqui, a gente vai cobrar, falei para ele o preço, tantas pessoas, ele quer isso, aquilo. Falei X. Falei, pronto, perdi o amigo. Cara, foi um valor que eu me assustei. Você falou, o cara vai falar que eu tô louco, querendo ficar rico nas costas dele e nunca mais vai me pedir nada. Ela falou, não, calma. Ele já me falou, ele vai te ligar para pedir 10% de desconto e já tá praticamente fechado. Eu falei, caramba, sério. Aí ele me ligou, me pediu desconto, eu falei, cara, lógico, tal, fechamos um evento. Cara, o evento foi formidável, mas era um evento que ele pediu, não, eu quero Vieira, eu quero isso, quero aquilo. O evento foi incrível, desse evento gerou outros, do própria galera que tava lá. Gerou membros? Não gerou membros, porque nessa época ainda não cobrava, ainda não estava nesse momento. Mas gerou outros aniversários, só que eu vi que eu consegui entregar um evento de alto padrão e eu vi que ticket de evento é incrível. É um mercado que eu não sabia, não conhecia, então aí eu estruturei uma nova área. Hoje eu tenho uma área de eventos, eu tenho cardápio de eventos, eu tenho precificação de eventos, eu tenho área de compra de eventos, eu tenho estoque de eventos, eu tenho uma equipe comercial dedicada só para eventos, né? Então, eu gosto muito de falar dessa área, tem mais uma que eu falo, mas eu gosto muito de falar dessa área porque já é a minha maior linha de receita. Eu criei uma empresa que não tinha no business plan uma linha de receita e hoje ela é a minha maior linha de receita. Então, eu não dependo mais do A e B. Você mirou no que viu, acertou no que não viu. Não, e constantemente a ideia é fazer isso. Hoje, o meu posicionamento principal no Sweet Sequence é estar olhando quais são as novas linhas de receita, né? Eu fico muito atento a isso, né? E aí, hoje, as 4 maiores, tem outras menores, mas a quarta é patrocínio e parcerias. Né? Eu acho que muito parecido, a gente tem a Coca lá também. Legal. Então a gente tem essa outra linha de receita. A gente tem um público legal, que as pessoas querem estar próxima. E então a gente tem desde do AIB, que é o mais óbvio, né? Que é um mercado já acostumado a patrocinar bares e restaurantes. Mas a gente tem outras coisas, por exemplo, já teve da Jaguar, já teve da FG Empreendimentos. Então a gente tem patrocínios do alto luxo que querem se aproximar do nosso público. E aí nesses talks que a gente faz, ele pode patrocinar um específico. Então a gente tem esses cases também. Então essa é a quarta linha de receita, né? Patrocínio. Patrocínio. Que também é uma linha de receita boa, ótimo. Saudável, né? Não, é uma ótima linha de receita. Cara, que legal. Então, na verdade, a demanda foi te puxando. Acho que é meio óbvio até o que eu vou te perguntar, mas seu background de vendas te deu essa skill de olhar para a oportunidade escutando o cliente, né? Ou não? Também, mas eu acho que é o mindset empreendedor, porque eu fazia isso no Google, né? Eu fui destaque Brasil, América Latina e global, porque eu busquei novas fontes de lead para a minha área. Então, você ter o mindset tipo... Qual que é o meu conceito e por que eu busco uma nova linha de receita? Então, vamos falar. Você foi lá no Sweet Secrets. Você foi lá, você comeu o máximo que dá para fazer. Vai uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e 4 drinks. Ótimo cliente. Cara, eu consigo fazer você tomar 2 entradas, 2 pratos principais, 2 sobremesas? Difícil. Consigo você beber em vez de 4 drinks, 6? Talvez. Mas é um esforço gigante para eu maximizar. E talvez você vai estressar, você vai ter que colocar o comissionamento em garçom, não sei como funciona lá. Exato, forçar o garçom a vender uma coisa que você não quer. Aí quebra a experiência. Então, a minha visão é, cara, foca no seu core, foi o que eu falei, deixa ele redondo, deixa ele de uma maneira que você está confortável, com o seu ticket médio, com o seu fluxo, e aí não tenta sair do seu 120%, do seu 100% para o seu 120% com a mesma coisa. A minha visão depois que eu chego no 100% é deixar ele muito
bem redondo, processos, para eu criar os novos 100%. Aí é 200. Porque, aí foi beleza. E diversificado. Diversificado. E diversifica é menos risco. Sazonalidade troca, cada um tem a sua. Então pensa o seguinte, você é o cara que foi lá, vamos falar que você bebeu tudo isso aí, você gastou R$500. Tô chutando aqui, não necessariamente é isso. Você gastou R$500, cara, talvez você não vai voltar esse mês e tal, mas aí você viu o valor, você falou, cara, putz, isso aqui é irado, olha as pessoas que estão aqui, olha a experiência que eu tive, eu quero trazer meus clientes, como é que eu faço? Quero virar membro. O cara de R$500 virou R$50.500. Quantos restaurantes tem clientes que gastam R$50.000 no ano? Não, e de certa forma, e aí eu não falo isso para, eu até explico para as pessoas que eu falo do case, que eu falo bastante de vocês. Não é para descredibilizar, pelo contrário, 50 mil pelo acesso. Porque tem a parte consumível, mas a partir do momento que consumiu, mas olha e aí quando a gente olha para o mercado de alto ticket, eu vou dar um exemplo muito simples, assim, eu vou negociar com o diretor do iFood para renovar o patrocínio. Aí eu tenho do iFood e o da Coca-Cola, mais 6 marcas patrocinam a gente aqui. Pô, eu compro o acesso, eu levo esses caras para viver nessa experiência. E automaticamente para você também, o membro que eu levo tem um alto potencial. Exatamente. Assim, essa é a se retroalimenta, né? Esse foi um dos objetivos pessoais do Davi ao criar um clube de membros, essa rede. Né? Eu tinha um objetivo ao criar para me relacionar com pessoas, porque pensa, quando eu sento no Google com um cliente, né? Pode até ser C-level e tal, mas é uma sala de reunião, 1 hora, onde eu estou vendendo um produto. Sim. Quando eu tô no Sweet Secrets, cara, estamos aqui, você com um drink, eu aqui do outro lado, trocando ideia. Conversa fica leve. Eu conheço uma pessoa, não conheço um profissional. E aí eu me conecto de verdade com pessoas no Sweet Secrets. E assim, esse é o maior que você falou, cara, putz, preciso renovar e preciso me aproximar porque eu quero mudar, ao contrário, uma coisa. Cara, ali você precisa impressionar o seu cliente. Eu tô fazendo esse trabalho para você. O Haskell é maravilhoso, mas não vai impressionar. Não, é isso, é um puta restaurante, a comida, o senhor tava lá semana passada. Eu falar bem. Ele tava lá no Switch. Mas é bom mesmo. Né, nossa, eu falei pra ele lá, eu sou fã do Haskell, cara. Eu acho fenomenal a qualidade da comida deles. Mas é isso, assim, é um ótimo almoço, mas é um almoço que você vai ter de negócio. No Sweet Secrets, cara, se ele nunca foi, você bota ele lá dentro, ele tá em choque já, ele já tá, a guarda dele desceu muito. E você deu acesso para ele num lugar que ele nem sabia que existia ou nunca foi. Ou foi e queria voltar. Então você já baixou muito a guarda dele, você já mostrou seu valor. Cara, você é membro, minha equipe... A sua autoridade vai lá em cima perante aquela pessoa também. Não só da pessoa, dentro a equipe inteira. Você tem um onboarding lá dentro, onde você conhece todo mundo. Você conhece a equipe te conhece, o que você legal. gosta, onde você gosta de sentar. Então você entra... Cara, você cumprimenta todo mundo, você abraça o chefe do bar. Cara, você entra num restaurante de alto padrão, que é o Sweet Secrets, e todo mundo te cumprimenta, você é autoridade. Você fala, caramba, quem que é esse cara que eu tô, cara? Então, assim, você realmente gera uma reunião ali que já facilita. Esse cara vai querer voltar, vai querer fazer alguma coisa, e ele vai te pedir um favor, ele vai precisar de você. Então, acho que tem esse... É o que eu falo, né? Esse para mim é o principal fator. Levar pessoas e impressioná-las. Animal. E agora seria muito fácil se eu perguntasse, as duas fazem sentido, mas o que você acha que mais colaborou para o sucesso da marca? O background que você tem da sua carreira executiva ou o networking que você tinha também, né, por conta da sua carreira, os skills? Cara, os dois, não dá pra ranquear um ou outro, e eu acho que foi, de verdade, aí foi muito mais o mindset também, cara, porque eu apanhei muito, assim, por mais que... A jornada do herói é bonita. Mas assim, desde começar a obra, que eu nunca tinha feito obra, a começar uma operação, a contratação, então assim, não tem o que fazer, assim, hoje tá lá, tá funcionando, mas realmente apanhei muito. Então, lógico, cara, meu network ajudou muito ao público a levar as pessoas certas e elas serem os reais embaixadores. Isso é importantíssimo para o business. Meus skills de gestão de pessoas, de skills de tecnologia, tudo me ajudaram muito também, né? De cultura do Google, isso ajuda muito. Mas, cara, foi quebrando a cara. A principal escola ali foi esforço, dedicação, aprendendo e assim... Tô te falando de 4 linhas de receita, as 4 que deram certo. Provavelmente eu tentei umas 30 ali que não deram, né? Foi empreender mesmo. Foi empreender. Acho que só tem uma certeza para o empreendedor. Quase tudo vai dar errado. É só você saber maximizar o que deu certo.
Assim, é isso, eu tô contando a história do herói, as quatro que deram certo. Cara, assim, antes de eu fazer o membership pessoa física, eu tentei um membership B2B, onde uma empresa. Cara, quebrei a cara, mas sofri e tal, porque eu tenho um negócio que é erre rápido e acerte com força. Cara, deu que não insiste, não força uma coisa que você já viu que não deu, porque, não, a minha ideia tem que dar certo. Né? Se eu focasse só no A e B, que ia ser um bar-restaurante, tudo, cara, e não escutasse o meu cliente, não flexibilizasse, acho que a adaptabilidade é uma palavra essencial para o empreendedor. Cara, entende o que está acontecendo e se adapta rápido. Se adapta, testa, não deu certo, já testa outra coisa. Não é boa, escuta o que o cliente está falando e muda. Exatamente. Cara, animal. Pô, tô impressionado aqui. Enfim, eu era fã, fiquei mais ainda. Mas uma dúvida que me surgiu, né? Foi falando de operação, eu acabo pensando muito quando eu tô aqui na mesa em operação. Você já teve problema com um funcionário, por exemplo, que o funcionário levantou o celular pra bater foto, ou viu algum artista, né? E pô, já recebi um Marinho Seafood, faz mesa aposta, e falou, uma vez fui na casa do jogador, pô, o funcionário voou. Já, não dá pra falar que não. Não, é porque no final do dia são pessoas, né? Não, sim, não tô aqui tô aqui pra transparente. Então, sim, já aconteceu. E aí, assim, a gente tem, assim, e o meu CEO tem essa, junto comigo, que é transparência, que é tudo muito claro. Sim. E a gente faz offsite, a gente leva a cultura do Google também, a gente faz offsite, a gente faz all hands, a gente faz coisas desse tipo, e dentro do nosso offsite a gente fala quais são o que a gente não aceita, né? São algumas coisas. É inegociável, então normalmente quando acontece isso, cara, a gente dá uma advertência, entende por que aconteceu e tal, mas acho que a equipe hoje, cara, felizmente tem uma boa parte que está desde o dia 1. Tá 3 anos com a gente, né? A gente sabe que nesse mercado não é tão comum. Sim, o turnover é gigante. O turnover é muito alto. Então essas pessoas, assim como os membros, protegem. Mas, cara, já aconteceu a parte 1, né, da foto, e no dia seguinte a gente conversou e nunca mais aconteceu. E também já aconteceu com o artista. Mas com o artista, normalmente o funcionário vem pra gente e fala, cara... Legal. Putz, eu sou santista, por exemplo. Fala o Neymar ali, eu vou, obviamente... É difícil. Assim, cara, de clientes, acho que em 3 anos foram 2 vezes, foi muito. Alguém lá tietar. Não, pouco. E também pede, tá? Fala, cara, outro dia eu tava com o Falcão. E aí, do futsal, eu tava com ele, né? Ele tava na minha mesa e tal. E aí eu fui conversar com uns amigos e falei, cara, você não tem noção. O Falcão pra mim Não era funcionário, era membro do Era membro. Mas aí o membro veio conversar comigo, não foi falar com o Falcão. Legal. Isso era uma outra dúvida, que era como que funciona entre os membros, porque é isso. Então, assim, e porque também é uma galera que também não quer ser percebida como tietar. Então ele pergunta, mas esse cara era fã mesmo, assim. Igual você falou, cara, eu sou cientista, apareceu o Neymar, é difícil, vou lá né? cumprimentar o cara. Mas as pessoas vão de maneira educada, perguntam tudo, pedem permissão. E, cara, teve um caso que eu falei, não. Cara, ele tá ali com a esposa, não acho que vai ser... E outro caso que a gente tava uma galera, tava se divertindo. Eu falei, Falcão, aqui, ó, putz, um amigo, fã. Ele ficou trocando uma ideia ali. É o momento da pessoa, o que você falou. Às vezes a esposa falou, vamos lá, porque ela quer ter um momento de paz, e aí... Não dá pra atrapalhar. Assim, é ler o momento, entender, mas é o que eu falei, foram poucos casos. 2 vezes em 3 anos... da questão do membro e mais umas 2 vezes em 3 anos do funcionário, mas todos assim, não foi tipo, foi lá e fez o approach, sabe? Em português claro, foi aquele negócio feio, né? Exato. Não, é legal. Eu perguntei porque eu imaginei que tivesse acontecido e saber como vocês lidavam, mas é muito legal essa parte do membro. A minha pergunta nem foi pensando nele, mas no início da conversa eu falei, cara, e os membros, né? Porque às vezes tem um cara super low profile que você não sabe o que você espera desse cara e tem o jogador de futsal ali. Sim. Mas muito bom. E aí, a pergunta que eu acho que muita gente está assistindo, que é do mercado de food delivery, pensa. Vocês já olharam para o universo do delivery? Vocês têm... Volta ao ponto, no final do dia vocês têm uma cozinha lá dentro. Não, exato, assim... Com certeza já olhamos, acho que ele é interessante, né? Porque ele é uma linha de receita, a partir do momento que já tem uma operação que produz. Escalável, né? Escalável, a gente abre 4 vezes por semana, então tem 3 dias ali que poderia estar fazendo outra coisa. Mas qual que é a minha visão, né? Como dono do negócio? Eu olho para a nova linha de receita. Assim, a nova grande que vai te sair, como eu falei para você. O cara que gastou R$500 vai gastar R$50.500. Então eu estou olhando para qual que é um novo pulo. Vamos dividir as linhas de receita. Não são iguais, mas vamos falar que é 25% cada uma. Para mim, o delivery está dentro de um dos 25%. Então ela vai ajudar esse 25% a crescer.
para mim ela não é a quinta linha de receita. Então, para mim, pensar em delivery, ela está dentro do baldinho aqui do A e B. Então tem o A e B, eu tenho um evento, tem um membership, tem um patrocínio. Então quem tem que me sinalizar, dá para fazer, vamos fazer e eu quero fazer acontecer, é o líder dessa área. Ele que tem que maximizar o dele, trazer o planejamento e fazer acontecer. Então, hoje, eu acho que sim, a gente tem algumas ideias que não vai ser nem da cozinha ali, a gente tem umas coisas diferentes, que muito provavelmente, em breve, vai sair o delivery, só que vai ser fora do Switch, a gente vai produzir esse produto em outro lugar, é uma coisa única que a gente tem um mercado já disso, mas ele é diferente. É bem diferente, então novidades em breve aí a gente vai ter um delivery. Legal, primeira mão aqui. E quando a gente fala do delivery, da comida ali, dos produtos de vocês, eu acho que um desafio também gigante, além disso que eu acho super racional de linha de receita, você encontrou um produto que saiu só do eBay e foi para 50 mil, aí você pula para eventos corporativos. É mais ainda? E aí você vai voltar para um ticket médio baixo, tendo que fazer volume e operação. Exato. E eu acho que um desafio que vocês têm é quando você fala do delivery do Switch, pelo posicionamento da marca, a não ser que vocês usassem a cozinha para fazer uma Dark Kitchen, monta lá a hamburgueria do tio Zé e ninguém sabe de onde sai. Mas vocês iam ter que levar o conceito da marca. E no delivery é muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, lá dentro a gente tá falando de experiência. Eu não consigo levar... Assim, lógico que dá para levar a experiência pro delivery, mas não no nível de estar presente com um garçom te apresentando, te falando storytelling. Assim... O máximo que você vai conseguir é a embalagem. Embalagem, assim acho que tem alguns itenzinhos que dá para fazer alguma coisa, mas não dá para fazer a mesma coisa que lá dentro. Então, eu sou conhecido por essa experiência. Então, enquanto não for muito óbvio também essa questão, cara, como eu levo essa experiência para fora, que vai remeter e falar, caramba, os caras são, assim, tudo que eu tento fazer lá dentro é ser o melhor, ser diferente, ser criativo, ser uma experiência. Hoje, para mim, não é claro como fazer isso dentro do delivery. Então, para não sujar a marca. Exato. Então, legal. Não é uma prioridade tão óbvia do curto prazo. Eu concordo muito. Assim, anos atrás, a mentalidade era, você tá deixando dinheiro na mesa. Eu entrevistei o Jorge da Oak, ele, a mesma coisa. Eu falei, cara, vocês demoraram pra fazer delivery. Ele, cara, enquanto não conseguir ter algo aceitável, não vou pôr a marca. E o delivery dele é muito bom. Funciona, né? Tá sempre com a gente aqui. Sério, eu gostei. É um dos embaixadores aí da gente. E aí... Agora, partindo para outra coisa que eu acho que, se você não era antes, você acabou se tornando naturalmente um especialista, até que seja por osmose, por observação, e a network, que eu acho que é um ativo muito forte de vocês lá dentro. Sim. Você acha que o maior lucro que o Sweet Secrets já te deixou, e aí não quero saber quanto vocês faturam ou qual que é a rentabilidade, mas financeiro ou é de social? Sem dúvida social. Assim, não dá para comparar. Hoje... os acessos, os relacionamentos... Respeito, né? Respeito aos círculos, é impressionante. O Sweet Secrets, ele botou num patamar... Eu não imaginava, tá? Como eu falei, um dos objetivos que eu tinha era esse, mas eu não imaginei que ia estar nesse patamar, cara. Assim, eu frequento eventos que eu desejava, que eram muito difíceis de ter acesso, eu frequento grupos, clubes, e experiências únicas que o dinheiro não compra. Né? Essas experiências que o dinheiro não compra, que se gosta, cara, isso já se paga, cara. Assim, a partir do momento que eu preciso de alguma ajuda, de alguma coisa, cara... Você tá um WhatsApp de distância. É um WhatsApp do cara que decide, do cara que vai falar, cara, não, lógico, tá aqui, vai, entendeu? E preenche o nosso ego, né? O ego bom. Sim. Legal. O dia que a gente se viu lá no G4 Sales, eu tenho um sócio no Falando Delivery, na PDV, que é o Ismael, e, cara, ele é low profile, o Instagram dele tá conectado no meu celular, porque se aparecer alguma coisa muito grande, eu vejo, ele não acessa. Tá. E ele que me falou quando você tinha chegado... Aí você tava conversando com, deve ser, acho que algum membro, outro rapaz estava lá, eu falei, cara, depois eu acesso ele de alguma forma. Não, cara, eu falei, você conhece? Ele falou, não, conheço, que eu já estudei. Então, assim, eu acho que tornou uma áurea muito grande. Não sei se você tem noção disso, não mas... tem, assim, e eu acho que das duas coisas, cara, é difícil você ter essa noção, né? Eu não tenho essa noção, nem do Sweet Secrets e nem do Davi. Cara, o Sweet Secrets, às vezes, tem alguém lá dentro que ele virou uma conquista ele ter conseguido entrar. E assim, putz, eu tô lá todo dia, então pra mim, eu não tenho essa percepção. E o cara tá ali, cara, não consegui, eu tô aqui, assim. Então, hoje eu acho que tem uma áurea tão, assim, positiva, que, putz, eu gostaria de ter mais tangibilidade, entender essa áurea, porque pra mim, eu tô lá... E como gestor... É diferente, né? A sua visão do negócio, e do Davi também, cara, eu não tenho essa visão. Pra mim, cara,
eu não sou o cara do network, assim, na minha autopercepção, o que eu acho que me deixa de forma um pouco mais humilde, cara, tô aberto, quero conversar, quero conhecer, né? E eu, assim, o networking, eu uso 3 Is, né? Acho que alguns já existiam, mas eu juntei e a maneira que eu faço esse approach. Eu acho que a primeira coisa para os 3 Is é interessante, interessado e interesseiro. Para mim, você começar um networking bem feito é você estar interessado. Você literalmente sentar com alguém e ser interessado pela pessoa, porque a maioria das pessoas, assim, num networking normal, em evento de networking, ele tem algum interesse. Fala, cara, como é que eu vou tirar? Como é que eu vou vender para ele? Cara, quem que é esse? Tipo, ele vai olhar o crachá da pessoa, a empresa. Não quer nem saber o nome do cara. Com essa empresa aqui eu consigo vender. Então, Ele tá olhando o faturamento. Então eu vou lá falar com esse cara com o objetivo de vender. Então ele já entra como o I que eu acho que é o mais real, que é o interesseiro. Se você entra interessado na pessoa, entende quem é, entende o que ela faz, para depois falar, cara, beleza, e como isso conecta... Vira interessante, né? É isso. Então, se você está interessado e o cara é interessante, você na recíproca você tem que se mostrar interessante. Então, não adianta nada você estar interessado, o cara ser interessante. Então, o segundo é ser interessante, mostrar que você é interessante e parar por aí, não mostrar o interesse. Ele vai vir natural, né, cara? O natural, o pós, é o mais único que tem. Você conhece, cara, eu conheci você, eu sei que você tem um filho, que você gosta de viajar, alguma coisa do tipo. Cara, surgiu alguma oportunidade que é de algum tipo que faz sentido para você, eu vou pensar, cara, eu vou ajudar aquele cara porque eu sei que ele precisa... Você pensa na pessoa e aí você conecta a oportunidade. Mas você conheceu alguém, né? E a conexão que você faz normalmente depois, ela é real. Né? E é mais forte do que a pessoa que acha que porque tomou um... Eu vejo que a palavra network tá ficando banalizada, né? Bastante. E as pessoas levam o network como tomei café. Então, tomei o café, tenho network. E às vezes você até tem o contato no WhatsApp, mas a pessoa não te responde. Não vai te ajudar quando você precisar. Isso. É isso. Eu preciso disso, eu preciso de uma conexão, preciso de alguma coisa. Assim, difícil ele fazer se ele não te achou interessante, se você não mostrou interesse nele, e difícil você fazer se ele falar, cara, esse cara só tá tentando me vender alguma coisa. E do Switch, eu acho que você já deve ter tido essa percepção, mas se não, o que acontecia comigo quando eu era muito mais novo, cara, enfim, é muito difícil eu gerar valor, né? Como que eu gero valor para eu conseguir que alguém me responda no Instagram que tem um monte de mensagem na solicitação? O que eu fazia? Eu trocava a foto pela foto que eu tinha do G4 no painel, porque eu sabia que se eu mandasse para algum aluno do G4, o cara ia falar, pô, esse cara entre 10 que eu tô respondendo, esse aqui tá na minha rede. Eu acho que, e acredito que hoje a frente de vocês seja isso. Eu vou dar um exemplo simples, eu colocaria fixado no meu topo do WhatsApp se eu fosse membro, do meu Instagram se eu fosse membro, porque a pessoa já nivelaria qual que é o meu perfil. Isso vocês já viu acontecendo? As pessoas dando muito alcance, seja em foto de perfil, seja fixado no topo do Instagram, para ter o ICP alinhado? Hoje muito mais. Hoje acontece. Hoje quando o cara vira membro, posta no Instagram, bota como membro no LinkedIn. Animal. Então hoje mais ainda, né? A gente tem até a gente tem a gente tem um membro, né? Que o cara que não... Eu criei a linha de receita de foto, pô. Agora a gente acho que a linha de receita de foto, e assim, a última vez que eu encontrei o Thales, ele falou desse negócio, não é uma linha de receita. Cara, ó o que você fez com a sua foto. Vira um painel, um outdoor a foto. Isso. Então não acho que é uma linha de receita, é praticamente visibilidade. É um crachá. É visibilidade. Então a gente já faz isso, a gente tira a foto dos nossos membros num canto ali, lógico, sem mostrar o ambiente do Sweet Secrets, num canto, que tem o nosso logo, para a pessoa falar, cara, tem minha foto com o logo, eu sou membro, o cara botar nas redes dele. Então a gente começou a fazer isso no começo do ano. Então, com certeza é um negócio que, putz, cara, esse cara é membro, alguma coisa tem, ele foi aprovado, né? Então, ele usar isso como uma ferramenta, assim como o G4 faz muito bem, né? Essa ideia dele de todo mundo que foi em todos os cursos tira uma foto, cara, são pouquíssimas pessoas que vão parar algum dia para tirar uma foto profissional para botar nas redes. Sim, total. Eu faço isso toda hora, eu troco foto, mas eu aprendi isso com eles mesmo, com o Alfredo, né? Quando eu fui fazer a parceria com a iFood, o Andrei da área de novos negócios era santista. Andrei. Aí eu troquei minha foto, coloquei uma foto minha na Vila Belmiro assistindo o jogo. Aí depois eu volto pra foto do G4. Cara, muito legal. Puta, não parece que passou uma hora. Caramba. Já foi.
Gostei muito, assim, saí mais impressionado do que eu já era com o case de vocês. Legal. Tô ansioso para ir, agora precisa caçar um Bora. evento para ir. E quero agradecer muito, assim, eu imagino o tanto de coisa que você deve ter na sua agenda, a dificuldade de priorizar. Uma papo que a gente teve antes de começar a gravar foi, não é muitas vezes não querer, é que o dia Não tem 24 conseguir. horas, Não né? Você tem o Google rodando, tem o Switch, que ainda de certa forma é um bebê, cresceu muito rápido, mas é um bebê, e você precisa olhar com muito, muito cuidado. Então, ter parado para vir aqui, a gente trocar essa ideia, para mim foi muito legal. Então, Boa. agradeço demais. Não, eu queria agradecer de novo também. O papo foi muito bom. Acho que é o que a gente falou. Muitas referências positivas. Acho que dos 99 que você fez aí, pelo menos os últimos, eu conheço quase todos. Legal. Então, você criou uma autoridade ali com as pessoas que você traz aqui. Então, ser chamado junto com essas pessoas, é o que eu te falei. Eu não entendo quem é o Davi ainda, Sim. então estar junto com essas outras pessoas que você trouxe, é um prazer estar aqui, foi uma honra bater esse papo com você. Não, imagina, tamo junto e pode ter certeza que é só o início. Valeu. Tamo junto. Valeu pra você que ficou até o final do episódio, tenho certeza que você vai precisar assistir mais umas 3 vezes, tá? Nem adianta, já salva no Spotify, assiste de novo pra você poder entender um pouco, e eu acho que o episódio de hoje ele cumpre dessa promessa que eu falo, que é de sai da cozinha e olha pra gestão. Seu negócio é muito além da cozinha. Ela pode ser ali o core, pode ser o meio de ligação entre você e o cliente, mas você pode agregar muito mais para ele e principalmente para sua empresa. Tamo junto, compartilha esse episódio no grupo de WhatsApp. Até o próximo e bora vender. Valeu!